E aí pessoal, então vamos aí continuar com o nosso trabalho sobre servlets. Então, continuando aí, primeiro carinha que a gente vai criar aqui agora, eu vou criar uma página. Então aqui ó, dentro do web app, clique no botão direito, new, index, coloque multiply get.html. Então esse aqui vai ser uma das nossas páginas. Novamente o mesmo procedimento, só que vamos colocar aqui o nome da página como post. Então essas duas páginas, pessoal, vão ser extremamente simples. Vão simplesmente receber dois valores, pegar esses dois valores, chamar o meu servlet vai retornar uma página mostrando o resultado da multiplicação daqueles dois valores. Super simples, beleza? Então, a minha página get, essa daqui, e minha página post, essa daqui. Então, o que que nós temos nessas duas páginas? Então, ó, vejam que as páginas são simples páginas HTML, extremamente simples, beleza? Não coloquei nem título, não coloquei nada, só coloquei o form para dar o submit, beleza? Então, na hora que o cara clicar nesse botão, ele faz o submit do meu form, e ele vai chamar aqui o meu servlet multiply servlet, beleza? Então, esse servlet aqui, esse form, está com o método get, ou seja, vai passar os parâmetros via get, ele vai fazer um submit via get, enquanto que esse daqui, esse outro aqui de baixo, ele vai fazer via post, tranquilo? Então, é basicamente isso que nós temos aqui nesses dois casos. Um vai fazer via get, outro via post. Aqui eu simplesmente tenho um label e tenho aqui um campo para ele colocar o valor. E aqui um pular linha. E aqui o mesmo da linha anterior, só que para o valor 2. Então aqui eu vou preencher dois valores e verificar o resultado. Se a gente quiser ver a página, o resultado da página, simplesmente pode vir aqui o Web Browser ou Web Page Editor. Vamos ver aqui no Web Page Editor. Poderia vir aqui no JBoss também, mas só para mostrar algo talvez seja padrão para vocês. Então, ó, essa aqui é a nossa página, beleza? Então, dois labels, dois inputs e aqui o meu botão. Tranquilo? Extremamente simples. Keep simple. Então, essas são as nossas duas páginas. Então, as duas páginas, pessoal, vão chamar o mesmo servlet. Por que disso? Porque eu quero mostrar para vocês a diferença entre receber parâmetros via get e via post. Beleza? Um vai ser via URL e outro vai ser via corpo da mensagem, da minha requisição. Então, as minhas duas páginas estão prontas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o meu servlet. Tranquilo? Então, vamos criar o nosso servlet. Eu vou criar aqui, essa é a ICM, vou criar minha classe. Aqui, ó, pessoal, o nome do meu pacote é o mesmo daquele anterior, só que em vez de ser hello, é multiply, que vai ser um outro servlet. E esse multiply bin aqui vai ser uma classe, um push que eu vou usar para guardar alguns valores. Na verdade, apenas aqueles dois, da multiplicação. Aqui, pessoal, colocando aqui os imports desses carinhas. Então, o que eu tenho aqui? Lembrem-se de codificar no exemplo de vocês, até no trabalho, é lógico. Mas então aqui, ó, estou criando aqui duas variáveis, double value 1 e value 2, um construtor vazio, um construtor recebendo os dois parâmetros. Estou colocando aqui um override, estou sobrescrevendo o comportamento padrão dos meus métodos toString equals. Por que eu estou fazendo isso daqui, pessoal? Em específico para o toString. Na hora que eu chamar, vocês lembram que eu expliquei no vídeo 1, que eu chamasse system.out.println e passar aqui um objeto P, que no caso seria uma pessoa, por exemplo, um objeto pessoa, ele vai simplesmente pegar e imprimir todas as informações que estão aqui dentro. Tranquilo? Então, quem é responsável por fazer isso é esse método toString.
Porque quando eu faço aquela chamada system.out.println e passo o objeto, o que ele faz? Ele chama o meu método toString. E o toString, nesse caso aqui, ele vai pegar, ler todos esses parâmetros aqui e vai imprimir o nome da minha variável, value1 e seu valor, value2 e o seu valor. Beleza? Se tivessem mais variáveis, ele ia fazer isso também. Tranquilo? E aqui eu tenho os meus métodos getSet para cada uma das minhas variáveis. Tranquilo? Então, esse é o nosso bin, extremamente simples. E aqui eu vou criar agora o meu servlet. Então, vou criar a classe multiply servlet. Não vou copiar tudo não. Então, ó, tem de importar aqui o log4j, o servlet, a minha interface, a minha outra interface, as minhas exceções. Tem formas mais simples de fazer isso, pessoal, mas só realmente como exemplo aí, só para deixar o mais básico para vocês. Então aqui, coloquei ele estendendo HTTP servlet, indicando que é realmente um servlet. Aqui, minha variável para a gente logar algumas informações. Pass to double. O que esse cara vai fazer, pessoal? Isso aqui é para facilitar o processo de passear uma string de string para double. Então aqui eu vou passar uma string qualquer e eu vou converter essa string em um valor numérico, em um double, um fracionário. Aqui, pessoal, se não tiver recebido nenhum valor, se ele for nulo ou se ele tiver vazio, eu já retorno zero. Ou se ocorrer qualquer exceção, para converter esse valor para double, essa string, eu também retorno o valor zero. Beleza? Foi uma prática que eu só coloquei como exemplo. Quem executar a lógica em si do meu método, que é bem simples, é só esse método aqui, multiply. Então esse método aqui ele vai receber um bin, vai pegar o valor 1 pelo valor 2 e multiplicar ele. E aqui, pessoal, ele está mostrando um exemplo de como que usar o log e principalmente usar aquele conceito que eu tinha falado anteriormente do método toString. Então na hora que eu faço isso daqui, que eu estou passando aqui o multiply bin, eu estou passando o meu objeto, ele vai imprimir todas as informações que estão dentro daquele objeto. Beleza? Depois eu vou até colocar um breakpoint aqui para mostrar para vocês. Então esse passo aqui é bem simples. E aqui é o nosso método efetivamente que vai executar a lógica do nosso servlet. No nosso caso aqui eu só estou logando aqui a informação falando que foi chamado. Aqui eu estou passeando. Então, ó, isso aqui é importante, extremamente importante, pessoal. Aqui eu estou pegando, na hora que eu for fazer a minha requisição, se a gente for observar aqui na minha página, tanto no get quanto no post, o nome das minhas variáveis vão ser value1 e value2. Tranquilo? Então, essas minhas variáveis que eu preencher, elas vão ser repassadas para o servlet. Onde que elas vão ser repassadas? Nesse objeto request. Então, quando eu dou um request.getParameter value1, ele vai recuperar lá da minha requisição o valor desse input box aqui, que foi passado, que foi preenchido. Beleza? Enquanto que esse outro aqui, esse request.getParameter value2, ele vai recuperar deste outro input. Por quê? Por causa do value2, por causa do nome do meu input. Tranquilo? Da mesma forma aqui é o post. Extremamente simples. Então essa é basicamente a única diferença que nós temos efetiva daquele outro exemplo de servlet bem simples. Então aqui eu extraio os dois valores que foram me passados, value1 e value2, converto eles para double e crio um objeto multiply bin. Tranquilo? Criei esse objeto, chamo aqui o meu método multiply e passo aqui o meu objeto para realizar o processamento.
e aqui eu recebo o meu resultado. Posteriormente, aqui eu simplesmente montei a página da mesma forma que um Hello Servlet, e aqui eu estou passando assim, ó, vou imprimir o valor do meu value 1, valor do value 2, isso multiplicado, né, é igual ao meu resultado. Só isso. Extremamente simples. Beleza? Então, vamos ver se esse servlet vai funcionar. Antes disso, vamos fazer uma coisa que é configurar o meu servlet aqui. Então, acabei de criar aqui o meu servlet, eu tenho de vir aqui e configurar o servlet. Então, hello servlet 2. Aqui eu tenho de pegar o nome completo da minha classe. Então, vou dar um copy qualified name aqui. Aqui o nome eu tenho de colocar um diferente. Beleza, então está aqui criado o nosso segundo servlet. Então aqui eu especifiquei o nome do servlet, qual que é a classe que implementa, e já mapeei como que eu devo chamar o meu servlet. Então lembrando aqui, pessoal, a gente for observar essa página que vai chamar o meu servlet. Beleza? Então imagine o seguinte, na hora que eu abrir essa página aqui, beleza, ela abriu, preenchi os dois valores, na hora que eu cliquei no botão Submit, ele chama aqui esse link aqui, essa URL. Tranquilo? Na hora que ele chamou isso, a minha aplicação vem aqui ó, e fala, opa, quer dizer que aquela URL está correspondendo aqui, a esse servlet name aqui, ou seja, a esse servlet aqui que está implementado nessa classe. Tranquilo? Aí ele vem e faz o quê? Executa o meu método service. Tranquilo? Bem simples assim. Então, minha página vai chamar o meu servlet. Só isso. O multiply post é a mesma coisa. A diferença realmente é a forma que eles vão passar os parâmetros. Então, vamos executar para ver ele em ação. Beleza? Então aqui nosso hello está funcionando. Aqui, olha só para vocês verem que interessante. Na verdade eu tenho de chamar, eu não posso chamar diretamente o meu servlet igual eu acabei de fazer. Eu não vou chamar diretamente a classe. Na verdade eu tenho de chamar essa página aqui, ó. A get, ou se não, a minha página post. Tranquilo? Então essas são as minhas duas páginas que eu tenho de passar. Então se eu passar aqui o valor 10.1 e aqui 20.5, chama multiply. Sim, eu coloquei o nome errado, desculpa pessoal. Deixa eu só alterar aqui. Então aqui ficou errado as minhas duas páginas. Na verdade tem de chamar servlet multiply. Beleza, então aqui ó, eu tinha colocado errado, pessoal. Aqui esse carinha, esse action aqui, ele vai chamar o link multiply, que é exatamente igual a esse daqui. Tranquilo? Eu estava colocando um nome aqui, só que não tem sentido nenhum. Desculpem. Então, a minha página vai chamar o meu servlet que foi mapeado no web.xml. Tranquilo? Então agora precisa funcionar. Iniciou. Então, ó, aqui eu vou passar o valor 10.0 e aqui o 21.5 e aqui 33, aqui 12.
Só para vocês verem a diferença. Então, ó, na hora que eu chamar aqui, o que ele fez? Ele chamou para mim o método, o meu servlet multiply servlet. Tranquilo? Que está mapeado aqui. E aqui, o que ele fez? Eu vou até colocar um breakpoint aqui. Só ver se eu coloquei modo de depuração. Eu vou só levantar de novo a aplicação para vocês verem eu colocando um breakpoint aqui. Então, levantar ele com depuração. Então, aqui eu vou passar o valor 2 e 3. Algo bem simples. Então, ó, chegou aqui, ele parou no meu breakpoint. Então, ó, linha a linha, eu vou recuperar o primeiro parâmetro, criei meu bin, então observem que aqui, ó, são os valores 2 e 3 que eu passei e recuperei pelo request.getParameter. Então, ó, valores 2 e 3. Aqui eu vou calcular o valor da multiplicação. Antes disso, observem que a hora que eu passar pelo log, ó, observem que, que o log imprimiu todas as informações do meu objeto. Ele não imprimiu apenas o caminho, esse caminho aqui do meu objeto. Beleza? Então essa que é a grande diferença de a gente usar como Slang3. E aqui eu vou simplesmente criar a minha página, retornei, tá aqui. Observem que aqui, ó, como é a requisição do tipo GET, ele passou os parâmetros pela URL. Se eu fizer aqui a requisição via POST, observem que caiu no mesmo método, ó, ele passou já não mais pela URL, ele passou pelo corpo da mensagem. Tranquilo? Então essa é a grande diferença entre a requisição GET e uma POST. Tranquilo? Eu não vou mostrar aqui onde que é específico os valores da requisição que passaram no corpo, mas tem um programinha chamado Fiddler que mostra isso. Algo bem interessante esse programinha. Então aqui só o exemplo bem simplório de um servlet recebendo parâmetros. Beleza? Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer, na verdade, aqui, nessa requisição desse server, vocês podem fazer várias coisas, como verificar o tipo de requisição, só que tem alguns outros métodos que são importantes dentro de um servlet, como por exemplo, destroy, que é quando ele está destruindo um servlet, o init, quando ele está configurando, iniciando aquele servlet, tem o do get, o do post, do put, delete. Então todos esses do's aqui são basicamente os tipos de requisições. Então se eu quiser colocar dois comportamentos diferentes para um servlet de acordo com o tipo da minha requisição, se for uma requisição tipo get ou post, eu posso colocar dentro desses métodos aqui. Beleza? O service, ele é realmente um método geral, que ele vai englobar qualquer tipo de requisição aí que a gente venha receber. Tranquilo? Mas a gente tem aqueles métodos que processam específicos. Só para a gente finalizar esse exemplo, eu vou criar aqui um outro servlet, só que esse servlet já vai ser usando a Servlets 3.0, usando a biblioteca Servlet 3, que a gente estava usando até agora, Servlet 2.5. Então aqui, ó, vou criar aqui minha classe Hello Servlet 3, dentro daquele pacote ali específico. Então, ó, o que é a diferença? Assim, a gente tem várias diferenças do servlet anterior para o 3. Mas aqui eu quero mostrar aqui para vocês que, usando o servlet 3, eu não preciso mais ficar configurando dentro do web.xml o mapeamento do meu servlet. Por quê? Eu faço isso via essa notação web servlet. Então, nesse caso aqui, eu estou passando duas URLs. Eu posso chamar esse servlet tanto pelo Hello 3 quanto pelo URL servlet 3. Beleza? Então, se eu chamar qualquer um desses dois, ele vai chamar aqui o meu servlet.
a mesma coisa do Hello Servlet, só que com mensagem aqui diferente. Então, só mostrando esse exemplo para vocês. Então, ó, Hello Servlet 3. Tranquilo? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui estes vídeos. Então, realmente algo... Ah, desculpem, tem uma outra coisa que está faltando aqui, que eu vou só colocar aqui bem rápido, que é, como o objetivo são justamente os meus alunos, eu vou mostrar aqui um exemplo de como criar um teste unitário. Então, ó, dentro do SRC Teste Java, eu vou criar aqui uma classe dentro do pacote org.wpattern.frameworks.test.servlets. Eu vou criar aqui minha classe multiply servlet test. Essa classe vai ser responsável por executar um teste unitário. Então, o que seria um teste unitário, pessoal? Específico para meus alunos. Então, dentro do SRC main, dentro desses dois SRCs main, são os códigos principais da minha aplicação. E dentro do SRC teste, são códigos para testar a minha aplicação, ou seja, testar o meu código principal. Java é aqui onde eu vou colocar os códigos Java, os resources são os meus recursos de configuração da minha aplicação. E aqui, pessoal, eu simplesmente estou criando um teste unitário. Então aqui eu posso criar quantos testes unitários eu quiser, pessoal. O que seria um teste unitário? É um código para testar o meu código. Beleza? Então aqui, ó. Então aqui acabei de criar mais um teste unitário. Eu posso criar aqui, pessoal, quantos testes unitários eu desejar, ou seja, quantos métodos para testar o que eu quiser aqui. Isso daqui é para quê? Para evitar aquele procedimento que eu vejo alguns alunos fazendo, de cria um método main, vai lá, testa aquele método, executa, depois altera, sabe? Isso aí é extremamente ruim na prática. Então aqui eu simplesmente criei um teste unitário, coloquei aqui, simplesmente criando um bin servlet, instanciando aqui o meu servlet que eu tinha criado, meu segundo servlet que eu tinha criado, instanciando aqui um bin passando os valores 10 e 20. Aqui, pessoal, eu vou chamar do meu servlet um método que multiplica os dois valores, tranquilo? E esse resultado aqui eu imprimo e verifico se ele está certo ou não. Se estiver errado, eu dou a falha na execução do meu servlet, do meu teste, tranquilo? Então, isso aqui é só um exemplo de teste unitário. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar a opção de rodar ele como um teste unitário. Então ele vai rodar só essa porção de código aqui, pessoal. Só essa parte de código para testar. O que é interessante? Eu não precisei levantar toda a minha aplicação para testar a parte do meu código. Tranquilo? Então, algo aí bem simples. E mostrando já aí o exemplo com o log. Tranquilo? E aqui a gente também pode fazer aquele mesmo procedimento de colocar breakpoints e depurar a nossa aplicação. Tranquilo? Então, pessoal, nessa parte do material é basicamente isso. Então aí eu sei que é bem simples, mas espero ajudar aí principalmente alguns alunos meus. Beleza? Então, até mais, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Lembrem-se de seguir aí o meu canal e dar joinha nos vídeos se vocês gostarem. Beleza? Um abraço e até mais.